tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos e de todas, em nome da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui, a Senado, agradecer à Associação Comercial que cedeu o espaço e, em nome da Secretaria do Meio Ambiente e do Comércio Sustentável, da Prefeitura de Birigui, agradecer também. Nós estamos fazendo essa palestra conjuntamente para levar a vocês a importância da arborização urbana para o dia a dia e o bem-estar da população. Eu quero passar a palavra para o prefeito, agradecer a presença do prefeito Pedro Bernabé, que tem nos apoiado também. Prefeito. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presença, principalmente aqui inicial, dos alunos do semestre que vem, e realmente vocês é que vão fazer com que tudo aquilo que vai ser ensinado hoje, vocês vão espalhar, produzir esperança e habitação nesse mundo, nesse novo tempo da humanidade. Então, parabéns por vocês estarem dispostos a vir aqui. Ao pessoal da Guarda Municipal, demais autoridades e também ao nosso vereador Adalto Quirino, que representa a Câmara Municipal aqui hoje nesse evento. E agradecer a presença do professor Simas Aragão, a gente já sabe, né, pelo seu pai, pela amizade que a gente tem. Ao professor Simas, um mesquiano como eu, então nós temos uma identidade de universidade, isso é muito bom. Agradecer a sua disposição, a sua vontade de vir aqui e trazer conhecimento para todos nós. E ao Poer e ao André, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela iniciativa. É muito importante que a gente tenha essa iniciativa e essas palestras de conscientização. A gente sabe hoje que nós estamos atravessando problemas muito sérios com o meio ambiente, né? A gente não sabe para onde que nós vamos. Cada dia que você liga a televisão, é mais um rio seco, é mais uma lagoa que abaixou, e nós estamos esperando chuva, essa chuva não vem, e nós não sabemos o que vai acontecer. Isso tudo em função de nós mesmos estarmos agredindo a natureza há muitos anos. Né? E é importante, então, essa palestra para mostrar de que maneira nós podemos trabalhar preventivamente para que não aconteça uma catástrofe maior, e essa que já está pronunciando, vendo aí o problema de falta d'água. Então, que você tenha uma boa palestra, que você possa levar todo o seu conhecimento, todo aquilo que você trouxe da universidade para a parte prática, né? E mostrar aqui a importância de nós fazermos arborização urbana. Nós temos um projeto, uma lei que obriga os moradores, hoje não se dá um habite sem que haja planejamento da plantação, de plantar uma árvore, né? O problema nosso é lá atrás, né? E os habites, né? As pessoas não têm árvore, mas o André tem feito alguns trabalhos aí no sentido de que, pelo menos daquelas pessoas que são convocadas, chamadas 25%, né, Boer, que você me disse, as pessoas estão voltando, estão indo lá na secretaria e buscando uma árvore para plantar. E é lógico que isso daí tem que ser também padronizado, tem que ser bem orientado, não é pegar qualquer espécie, qualquer árvore e plantar. A gente tem visto em alguns lugares, as pessoas pegam, começam a plantar um monte de árvore e não é adequado, o tipo da espécie não é adequada, e isso leva a um problema futuro. Às vezes até uma edificação que vai ser feita lá, né, Dr. Vasco? Agradecendo aqui a presença do Dr. Vasco, esse nome, né, essa lenda miniguense. Não é só do esporte, não. Também em todos os setores da nossa sociedade. Obrigado, Dr. Vasco, pela sua presença, um agrônomo respeitável que a gente tem aqui na cidade. Então, dizer para vocês que é muito importante esse tipo de conscientização, né? A própria Guarda Municipal exerce um trabalho importante nesse setor, quando ela vê alguma coisa irregular acontecendo, ela está ali presente para coibir, para avisar, para prevenir, né, os problemas que podem acontecer. É um trabalho integrado. Não existe, por exemplo, na prefeitura, nenhum dono, nenhum semideus e nenhum nome onipotente. O que nós temos é um trabalho de equipe. Somos uma equipe, tem que trabalhar nisso, um com o outro, é um elo, uma corrente. Se estoura uma corrente, o outro lado não dá certo. Então, esse trabalho, então, a gente tem feito dentro da prefeitura, temos que procurar trabalhar em equipe, porque nós sabemos que numa equipe a gente trabalha, não fica sendo ponto de vista,
está fazendo a Secretaria de Meio Ambiente. Parabéns a todos pela presença, pela disposição, ao Boer e ao André também, parabéns à Prefeitura pelo evento. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu prefiro, que nem o nosso prefeito, falar sem o microfone, mas eu venho me restabelecendo um final de gripe aí, eu estou um pouco, né, convalescido, então vou usar desse recurso. Agradeço as palavras do nosso prefeito, agradeço, né, de estar presente aqui, pela sua agenda bastante complicada que nós sabemos que tem, né? É sinal da responsabilidade da administração com o tema. Agradeço, viu, imensamente. Hoje é um dia muito especial, né? Veja essas crianças que é o futuro, né? Eles que vão gerir esse município, esse estado, essa nação. Pessoas aqui, né? Como o Dr. Vasco Maroni, que um agrônomo que foi uma das pessoas que me incentivou a fazer agronomia, meu tio Pedro, formado lá na Exalc, Pedro Aragão, deve conhecer, ele sempre falava do senhor. Então nós temos aqui, né, todo um tempo, né, que isso é muito importante, pessoas, a guarda que vai fiscalizar, que vai trabalhar, então realmente é muita responsabilidade. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenhamos um bom evento aqui, uma boa programação, tá? Vamos lá. Só pegar água para começar, senão não dou conta. Bom, vamos começar com uma frasezinha. Pensar globalmente, agir localmente e transformar-se interiormente. Por que isso falando em árvore? Porque, gente, quando a gente fala em árvore, a gente tem uma noção seguinte: aquela árvore que está em frente da minha calçada lá é minha, não é? Aí tem gente que até briga porque o vizinho põe o carro lá. Primeira coisa, a árvore do passeio público é um bem público, né? Nós temos obrigação de cuidar, mas a árvore é de todo mundo, é um bem público, tá? Então, nós temos que pensar naquela árvore que ela está fazendo um bem para o planeta. Nós temos que cuidar, agir localmente. E a gente acaba se influenciando, né? E se transformando com a árvore. Quem que é o dono da árvore, né? Você vê ali o beija-flor, os passarinhos, será que são a natureza? São eles que são os donos das árvores? Que eles que fazem o ninho que precisam, né? Ou será que aquelas pessoas que estão ali embaixo, né? A dona de casa? A árvore é de todos, é um bem comum, né? E como que a gente consegue quebrar esse paradigma que anos a anos a dona de casa, né, acha que a árvore é dela, que ela cuida? Não é bem assim, nós temos que cuidar, mas a árvore é de todo mundo, né? Então a gente só consegue isso fazendo o quê? Educação ambiental. Só a educação ambiental é que vai proporcionar, né, um conhecimento e um respeito que as árvores merecem. Vamos falar de aspecto legal, é uma parte um pouco chata, vocês me perdoam, precisamos falar, né? Primeiro nós temos o GRAPUAB, Grupo de Análise e Aprovação de Projetos, né, do Estado de São Paulo. Isso foi reestruturado 13 de agosto de 2007 e a finalidade do GRAPUAB é orientar, direcionar todos os projetos urbanísticos. E é no GRAPUAB que se exige, né, tanto a arborização urbana, como também a arborização das áreas verdes, dos sistemas de lazer, né? A ideia é que cada município tenha pelo menos 30% de área verde. Isso é o recomendado, isso é o que vai trazer um bem-estar para nós, né? Menos que isso, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer, nós vamos sentir calor. Você vê esse calorzão, precisamos de ar-condicionado, por quê? Falta árvore. As árvores são os nossos ar-condicionados. Lei municipal.
nós precisamos de lei municipal. As leis municipais é que regem a disciplina sobre a arborização urbana no município. Não basta o Grapoab exigir no momento da aprovação do loteamento que se tenha árvore. Tudo bem, o loteador vai lá, põe uma árvorezinha desse tamanho lá na frente, aprova o loteamento, e aí? E depois a árvore morre e a cidade fica sem árvore e a população sofre. Então nós precisamos de leis municipais para direcionar essa arborização, tá? E eu tenho uma outra lei, Lei Federal 9.605, chamada Lei de Crimes Ambientais, ou Lei de Código Penal Ambiental, onde o artigo 49 prevê o crime de agressão a plantas ornamentais, ao rezar o que é crime: destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou propriedade privada alheia. Detenção, 1 ano de multa, tá? Olha que interessante, fala plantas ornamentais. A maioria das nossas árvores, gente, não são nativas da nossa região. Parece que está chovendo, não sei, que bom, né? Tomara que sim. As nossas árvores, gente, não são nativas, vêm de outros lugares. Por isso que a gente fala em plantas ornamentais, né? E você maltratar, cortar uma árvore, a polícia militar, a guarda, a polícia ambiental, dentro desse artigo 49, tem o poder de multar, tá? Então é bom a gente saber que nós temos que respeitar as árvores, porque enquadra em crime federal. Agora, mais interessante ainda é se a gente tiver a nossa lei municipal, que aqui em Birigui tem. Nós temos essa lei, graças a Deus, tá? O que aconteceu com o desenvolvimento da cidade, né? É que a cidade foi crescendo e, na maioria das vezes, muito rápida e desordenada, sem um planejamento adequado, provocando vários problemas que interferem na nossa vida. O surgimento de luz elétrica, o surgimento de encanamentos, de rede de telefone, cabo de Sky, enfim, todo tipo de conforto propício, né, inerente de uma cidade urbana, trouxe problemas para as árvores, né? A rede aérea passou a interferir de forma decisiva na arborização da cidade. Na sequência, com o advento do desenvolvimento, a partir dos anos 60, os espaços verdes que existiam nas casas foram acabando, foram diminuindo em detrimento do quê? Montar um comércio, montar uma indústria, e os espaços verdes foram diminuídos. O que aconteceu com isso? Diminuiu a área verde, o índice de área verde urbano drasticamente. E aí começa um calor insuportável na cidade, falta de água, essa chuva abençoada que tanto faltou, né? Que vem nos homenagear aqui, eu agradeço, que bom que ela está aqui, né? Porque estamos precisando muito. Várias cidades hoje começam racionamento de água. Isso é um absurdo. Por quê? Por falta de árvores. As árvores é que abastecem o lençol freático e abastecem os nossos rios, né? As árvores é que protegem a mata ciliar para a água vir mais pura para a gente beber, né? E a gente desrespeitou essas regrinhas e estamos pagando um preço por isso, né? Quem fala isso, né? Milano e Dalcin 2000, a gente põe uma referência bibliográfica, os meninos aqui, que é bom se acostumarem, a gente às vezes tem que tirar informações. O que é aquele Milano e Dalcin? Simplesmente pessoas que escreveram e estudaram algo sobre o assunto, e eu simplesmente li, aprendi, copiei e estou replicando para vocês, tá? Ultimamente, temos observado que está aumentando na população a preocupação em relação ao meio ambiente, a qualidade de vida de nossas cidades. Existe até um marketing verde, né? Tem muito empresário ganhando dinheiro com verde, né? Isso virou moda.
A arborização urbana é caracterizada principalmente pela plantação de árvores nas praças, parques, calçadas, né? E hoje se constitui uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos e projetos dos programas urbanísticos da cidade. Os espaços verdes ou áreas verdes, incluindo-se aí as árvores que ladeiam as vias públicas, fruto da arborização urbana, volta, vai um pouquinho, André, acho que pulou aí. Isso, obrigado. Acho que é mais uma para frente aí, André, só por... Isso. Não, mais uma, não foi. Senão me perco. São poucos slides chatos assim, viu, gente? De teoria. Mas justo nele pifa aí eu fico perdidinho, né? Complica um pouco. Mas é aí, né? Deixa aí, André, tá bom, obrigado. Ó. Os espaços verdes, incluindo aí as árvores que ladeiam as vias públicas, né? Também por serem seus acessórios, devem acompanhar o principal, ou seja, a rua, como a calçada, as árvores fazem parte da rua e da calçada. A calçada vocês não têm o direito de passearem e andarem a hora que vocês querem? Tem alguma casa que proíbe você passar numa calçada? Não, né? Da mesma forma, ninguém pode proibir você ficar embaixo de uma árvore que está nessa calçada. A árvore é um bem público, e sendo público, né? É de uso comum do povo, nos termos do artigo 66 do Código Civil, estando à disposição da coletividade, o que implica na obrigação municipal de gestão, devendo o poder público local cuidar desses bens públicos de forma a manter a sua condição e zelar por ela. É obrigação do município cuidar da arborização urbana, né? E das áreas verdes também. Aqui, a arborização é essencial a qualquer planejamento urbano e tem função importantíssima, pois propicia sombra, diminui a temperatura, abrigo para os pássaros, né? Melhora o nosso ar. Agora não está seco, a gente fica tossindo com gripe, né? São as árvores que purificam esse ar, absorvem melhor a água para infiltrar e abastecer o lençol freático para não faltar água, né? Diminui impacto de chuva. E as áreas verdes tornaram-se espaços territoriais importantíssimos em termos preservacionistas, o que aumenta ainda mais a sua importância para a coletividade. Essas funções e características reforçam seu caráter de bem difuso. O que é um bem difuso? Bem difuso é um bem de todos nós. Toda criança, todo adulto tem esse direito, tá? E ele é amparado no Código do Cidadão, na nossa Constituição Federal, artigo 225. E, aliás, por se tratar de uma atividade de ordem pública, imprescindível ao bem-estar da população, nos termos do artigo 30, inciso 8º, artigo 183, da Constituição Federal do Estado de São Paulo e da Lei 10.257, cabe ao poder público municipal, em sua política de desenvolvimento urbano, entre outras atribuições, criar, preservar, proteger as áreas verdes da cidade, mediante lei específica, bem como regulamentar o sistema de arborização. Birigui é uma cidade que está fazendo isso. Birigui tem essas leis, se preocupa com isso, tem uma secretaria específica. Não é todo município que tem. Eu conheço bastante município aí, não é todo. Nós somos agraciados. Graças a Deus, Birigui aqui tem essa preocupação. Dentre os vários benefícios aí, né, da arborização urbana, ela ameniza a radiação solar e suaviza aquela claridade. Quando a gente está no campo, a gente anda mais tranquilo, é mais fresco. Aqui na cidade, às vezes, a gente até fecha o olho, de tanto reflexo do sol que tem, né? Reduz temperatura, diminuindo a sensação térmica, né? Diminui o efeito de ilha de calor. Ilha de calor
né, para as crianças aqui, o sol, quando bate numa cidade, começa a refletir e esquentar. Não tem hora que é muito quente na cidade? Muito. Aí a gente quer uma árvore, né? Que aí melhora, a gente se sente melhor, tá? Sequestra carbono, né? Serve de alimento para vários pássaros, para eles nidificarem nas árvores, comerem os frutos. Uso medicinal, tem várias árvores que a gente raspa a casca, pega o fruto, que tem um uso medicinal caseiro, bastante importante, né? Aumenta a sensação de bem-estar físico e mental, aumenta a umidade relativa, reduz velocidade do vento, exerce barreira de som e serve de abrigo para os animais. Protege o solo em áreas de risco sujeitas à erosão. Quando a coisa boa faz a árvore, né? E eu vou falar mais, vou falar bastante coisa boa que faz a árvore. Ajuda a organizar o ambiente urbano, amplia os espaços, minimiza a aridez e paisagem urbana, embeleza e perfuma as ruas e avenidas. Nós temos praças aqui no centro lindas, né? Bem arborizadas, com flores. Proporciona variação de cor, forma e textura à cidade, valoriza os imóveis. E os benefícios dessa arborização são mais proveitosos quando bem planejados, quando em harmonia com a infraestrutura, ou seja, esse ganho ambiental, quando uma árvore está no local certo e a espécie certa de maneira correta, essas condições são ainda melhores para a gente, né? Em relação à poluição sonora, Islocai em 80 e Ângeles 2001 destaca a presença de densas barreiras vegetais, consegue determinar uma redução apreciáveis de níveis sonoros. Eu coloquei isso aqui, é do Mortadela, juramente que nós estamos na época eleitoral, e aquele barulho né, às vezes incomoda a gente, né? O rapazinho está vendendo protetor auricular. Quando a gente tem árvore, diminui esse barulho. A árvore tira esse barulho chato da cidade, né? A árvore é muito legal. Olha só, uma cidade sem árvore é que nem está uma cidade dentro de uma frigideira. O trem esquenta, é um calor insuportável. Ocke, em 73, fala que um índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seria recomendado para proporcionar um adequado balanço térmico nessas áreas urbanas, enquanto o índice inferior a 3, 5% é igual a gente estar no deserto. O que significa índice de 30 ou 5? Resumindo, pouca árvore, a sensação é de estar no deserto. Quando uma cidade tem muita árvore, a gente se sente bem, a gente se sente à vontade. Então, as árvores diminuem esse calor insuportável da cidade, né? Com relação à arborização urbana, umidade relativa de ar. Eu estou aqui meio mal, tive que tomar uma aguinha em função desse clima seco. Acredito que tem muita gente aqui também assim. Por quê? Falta árvore, faltava chuva. Aliás, gente, se eu parar um pouquinho aqui, vocês sabem de onde vem nossa chuva? A meninada aí sabe? Da onde vem essas nuvens que chove aqui em Birigui? Da onde? Pode falar. Parabéns, Boer, parabéns. A molecada já tão afinada. É difícil, às vezes, o curso superior que sabe isso. Evaporação das árvores, é isso mesmo. Muita gente pensa que a nossa chuva vem do mar, e é um erro. A chuva do mar para lá na montanha, por isso que chama Uba-chuva, Caraguatá-chuva, né? Porque chove todo dia lá. Aqui, a nossa chuva vem da bacia amazônica, da evapotranspiração das florestas. As florestas, as árvores são como bomba, puxa a água do solo e evapora. Lá no Amazonas tem muita árvore, vem verdadeiros rios aéreos e vem chover aqui. Por que faltou chuva aqui para nós no ano passado? Nós já cortamos cerca de 40% da bacia amazônica, contando Mato Grosso. É lógico que dá alguma interferência. Tomara que essa interferência foi em função um pouco do Laninha, El Ninho, que é aquecimento e resfriamento no Pacífico. Mas, de qualquer maneira, eu acredito
que vai ter uma interferenciazinha, nós cortamos muita árvore, né? Então nós vamos plantar aqui. A árvore que nós plantarmos aqui não vai aumentar a chuva, não vai, isso não vai, mas vai aumentar a proteção da água que a gente vai beber. O nosso querido córrego aqui, que é o Baixote, é que eu mudei para Araçatuba há pouco tempo, eu só fico com Baguaçu na cabeça agora, mas é o Baixote, né, que a gente coleta água superficial e parte da coleta é de poço. As árvores é que protegem, e ela aumenta, quando ela evapora, tá lá ó, o De Angeli e o Kolovsky, né, que fala que aumenta a umidade relativa do ar, facilitando, diminuindo aquele efeito ruim que nós sentimos, tá? Segundo Laprois, cortinas vegetais experimentadas em cidade parece capaz de diminuir em 10% de poeira no ar. Olha lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, né, ali em Nova York. Gente, quando a gente vai para São Paulo, sempre a gente fica engasgado de tanta poeira. Você passa a mão nos carros lá, sai marrom, é um cinza, né? Lá falta árvore, né? As árvores, além de tudo isso, ajudam a barrar essa poeira, né? Olha a importância das árvores. Então a gente tem que plantar, nós temos que cuidar, para a gente não sofrer. E de novo eu ponho mais benefício. O tio aqui está sendo chato, que é para enfatizar mesmo os benefícios. Ó, fazem sombra para os pedestres, ciclistas, veículos, casas e comércios, auxiliam na conservação do asfalto, produzem frutas deliciosas, retém água da chuva, melhora a qualidade do ar, reduz poluição sonora, abrigo de alimento para pássaro, preserva a biodiversidade, reduz enxurrada, diminui temperatura e embeleza a rua. Não é muita coisa, né? Nós temos que cuidar melhor das nossas árvores. Isso aqui, São Paulo, nenhuma árvore. Não é todo lugar de São Paulo que é assim, gente, né? Tem vários lugares aqui, mas ó, uma loucura. Já pensou o calor aí? Não é? Muito quente, né? Ali ficou interessante. Chegaram a colocar, eles não tinham árvores, então eles pintaram a rua, viu? Olha lá, fizeram um desenho, né? Por falta de árvore. É um absurdo morar num lugar desse, né? É complicado. Aqui é um loteamento novo, né? Ó, sem árvore esse aqui, né? Sem árvore nenhuma. É o que eu falei, o Grapoabe, o governo às vezes obriga a plantar. O loteador faz o loteamento, entrega, a população não cuida da árvore. Aí as árvores morrem, o loteamento fica sem árvore. E por que a população não cuida? Falta educação ambiental. Por isso que é bom vocês estarem aqui para aprender e falar com os pais, com as mães da importância das árvores. Apesar que essa turminha aqui, eu estou vendo pela camiseta, já sabe isso faz tempo, né? Que bom. Olha lá, aqui eu tenho árvore, mas muito pouco, né? Incipiente, não é suficiente. Nada de árvore, né? Aqui parece o nosso Tietezão, né? Serpenteando São Paulo aí, e nada de árvore. Aqui Guarulhos, eu tinha ficado bonitinho antes, viu? Era assim, aparecia antes, depois, mas a minha tecnologia foi por água abaixo, mas não tem problema. Olha como era essa avenida antes, com o plantio de árvore. Não é diferente? Não é muito mais legal? Bonito, agradável? Onde vocês queriam estar? Na parte de cima, na época que estava lá, né? Até o muro que foi grafitado, a vegetação escondeu, né? Então, é isso que nós temos que fazer com a nossa cidade: plantar árvore. Zona Verde. Aqui, as 10 maiores cidades com maior potencial de árvores de arborização urbana. Belo Horizonte,
80% dos revoamentos tem árvores. Porto Alegre, 82, Curitiba, 75, Fortaleza, 74, São Paulo, 74, Rio de Janeiro, 70, Recife, 58, Salvador, 39, Brasília, 36 e Manaus, 23. Aí você vai falar, mas professor, você acabou de mostrar uma foto lá que São Paulo estava, né, sem nada. Aí você fala aqui que São Paulo tem, né? São Paulo, cadê? É que é o centro velho de São Paulo que não tem. São Paulo é um exemplo, a cidade hoje, o poder público lá municipal trabalha muito fortemente na arborização urbana. Todo o bairro novo lá é bem arborizado e é bem fiscalizado. São Paulo tem um sistema de poda, eles têm um trabalho com poda muito eficiente, porque eles viram que estavam gastando muito dinheiro cobrindo dano de árvore que caía em equipamento lá e reposição. Então eles fazem um trabalho muito bom em São Paulo com relação à arborização urbana hoje, graças a Deus. Isso aqui tinha todo é um loteamento, é o Jandaia 3, ele não aparecia essa parte, mas antes era para mostrar que no projeto inicial, ele vinha com os lotes até aqui. Aí foi feito um estudo melhor e falou, não, essa área é brejosa, não pode. Então, toda essa área amarela foi destinada para o plantio e conservação ambiental, né? E o córrego passa ali no meio. Olha aqui o córrego. Aqui não tem cidade. Mesmo sem cidade, nós arrancamos todas as árvores. Olha que interessante. Nesse caso, com a cidade, vai aumentar a quantidade de árvore. Por quê? Lei municipal, né? Grapoab, exigência. Isso é interessante. Com a cidade, nós estamos em outra fase. Nós estamos aumentando agora as árvores. Antigamente, a gente só arrancava a árvore. Agora a gente está começando a plantar. Isso é muito bom, né? Parece dois pulmões verdes, né? Essa cidade aí, ela é famosa pela sua arborização. Ela chama Maringá. Quem vai em Maringá lá vê grandes tipuanas, grandes amendoim, né? Árvores enormes na zona central da cidade. Chega a ter orquídeas, bromélias, líquens, todos nas árvores. Então, eu tinha uma foto que dava um zoom disso aí, mas tudo bem. Parece dois pulmões verdes, né? Que bacana, isso é respeito, né? Agora vamos falar, nós colocamos uma foto, temos que falar um pouco da distância entre as árvores. Aqui eu vou falar, às vezes na literatura a gente encontra distâncias um pouco maiores. Só que eu diminuí, porque eu estou me referindo só a árvore de médio e pequeno porte. Árvore de grande porte a gente tem que eliminar, nós não temos que plantar na cidade. A não ser em alguma praça específica, em algum lugar muito especial. Não é em qualquer lugar que a gente pode plantar árvore grande, não. Então as espécies aqui, as distâncias são um pouco menor, em função que nós estamos se referindo só a árvore de pequeno e médio porte. Entre uma e outra, 3 metros entre uma árvore pequena e 5 de médio porte entre uma árvore e outra. Tem que ter uma distância, senão as copas acabam brigando entre elas, entrelaçando, né? Acaba até prejudicando o desenvolvimento. E os equipamentos urbanos, as árvores deverão ser plantadas respeitando essas distâncias. Isso árvore pequena ou média. Se fosse árvore maior, as distâncias seriam maiores. 4 metros de poste de fiação e iluminação. Então todo poste que tem, você não pode plantar uma árvore do lado do poste. Tem que estar longe.
E vocês vão ver aqui que tem muita árvore plantada errada. Às vezes é necessário retirar essa árvore, tá? Para plantar uma outra no lugar certo. 5 metros de esquina. Por que 5 metros de esquina? Pode prejudicar as pessoas dirigirem, né? Você tem uma árvore, toda árvore na beira de esquina, você vai virar a esquina, você não vê outro carro e tem um acidente. Então tem que ter esse distanciamento, né? 3 metros de placa de sinalização. Ué, se não tiver esse espaço, você não vê a placa que tem que parar, vai, né? Dá problema. 6 metros de semáforo, 2 metros de boca de lobo, caixa de expensão e bueiros, para evitar que o enraizamento arrebente esses, né, os bueiros. E 1,5 metro de guias rebaixadas. Guia rebaixada é onde entra carro, tá bom? Então não é qualquer lugar, gente, que a gente pode ir plantando árvore assim, ó. Tem que ter uma padronização, senão vira uma bagunça e em vez dela fazer um bem, pode prejudicar a gente. Desculpa. Olha aqui, um exemplo, né? Cidade bem arborizada, olha, né? Então é isso, as fotos mostram que é possível. Isso aqui é o Parque Ibirapuera, São Paulo, né? O coração de São Paulo tem uma matinha lá. Então é possível a gente conviver em lugar urbano e com árvore. Dá para fazer perfeitamente, basta a gente querer, ter vontade. Essa foto, eu brinco, né? Olha a pressão que esse fragmento está sofrendo. De um lado a especulação imobiliária frente ao mar, do outro a favela, né? E no meio as coitadas das árvores, tanto um como o outro querendo cortar. É até bom que ela tomara que ela sobreviva aí, né? Porque essa foto é bastante interessante e leva a gente a muita reflexão. Só que, às vezes, gente, plantar uma árvore, não é fácil plantar árvore na cidade. Não é, não. O solo da cidade é muito duro. Quando constrói a cidade, as casas, as pessoas socam o solo, compactam o solo. Tem resto de cimento, resto de tijolo, resto de telha, tudo enterrado. A coitada da árvore é plantada, a raiz não consegue penetrar no solo, de tão duro e alterado que foi. Compactação do solo necessária para pavimentação ou fundação de prédios prejudica o desenvolvimento das plantas. Para fazer o asfalto, tem que ficar passando trator e compactando esse solo. Depósito de resíduos de construção e entulhos no subsolo, pavimentação do leito carroçável e das calçadas, impedindo a penetração do ar e da água, poluição do ar com sustentação de resíduos, indústria, fumaça, escapamento, prejudica, não deixa a planta respirar direito pelos estômatos, né? Podas drásticas, às vezes a gente é obrigado a fazer uma poda mais violenta. Por que a gente é obrigado? Porque nós plantamos uma árvore inadequada, a espécie foi errada em lugar errado. Aí, se eu deixo essa árvore crescer, ela interfere no fio, acaba a energia. Pode estar tendo aula, e se for um hospital, como é que faz? Gente sendo operado e acaba a energia. Uma creche com criança. Então, às vezes, infelizmente, nós temos que realizar podas mais severas, que judiam e mutilam muito a árvore. Mas por quê? Árvore errada em lugar errado. Por isso a gente tem que estudar para fazer um correto planejamento urbano para o plantio dessas árvores, né? Abertura de vala junto à árvore, mutilando o sistema radicular. Às vezes você tem que fazer um buraco para captar, estoura um cano de água, tem que ir lá cavucar. A pessoa precisa de uma outra ligação, tem que quebrar e fazer.
tudo isso acaba prejudicando as árvores. E falando de planejamento, como é que a gente faz um planejamento de uma cidade de arborização? Primeiro, a gente tem que ver a legislação municipal, legislação que incide o município. A primeira coisa é fazer isso, né? Temos que ver as leis. Que lei que eu tenho? Eu tenho lei que já obriga ou não? Se não tem, a gente tem que começar a pensar em fazer essas leis. Primeiro passo é ver a legislação, não tem jeito. Segundo, fazer um diagnóstico. Quem sabe aí o que é diagnóstico? Vocês sabem? Alguém foi no médico alguma vez? Já? Médico faz diagnóstico. Ele chega em você, olha, fala, não, olha teu olho, mede a pressão, né? Vê sua altura, vê seu peso e fala, não, você está bem, ou você precisa de uma vitamina. Da mesma forma, a gente vai fazer um diagnóstico, ou seja, um estudo de como estão as árvores na nossa cidade. Então a gente vê a lei, faz um estudo e só depois a gente vai propor ações. Porque antes de conhecer o problema, você não consegue determinar ações. Então, essa sequência é obrigatória, tá? De novo eu vou falar em legislação. Só que ali atrás, eu falei especificamente em arborização urbana. Agora eu vou falar arborização urbana de ruamentos. Agora aqui eu estou falando de área verde no município, sistema de lazer, toda a cobertura florestal. E quem fala isso é o Grapuabe, nós já falamos, e temos uma lei estadual que dispõe sobre procedimento, né, para análise de pedido de supressão de vegetação nativa para parcelamento de solo, né, ou qualquer edificação em área urbana. No artigo 6º, os processos de licenciamento de novos parcelamentos de solo, né, habitacionais, sem prejuízo de outras medidas, tem que ter no mínimo 20% de área do total de imóvel permeável. O que significa? Um loteador vai fazer um monte de casinha. 20% dessa área tem que ser uma área permeável, tem que ser uma área verde. Só a título de curiosidade, se vocês forem pedir para o governo, para a CETESB, para cortar um pequeno fragmento florestal aqui em Araçatuba ou aqui em Birigui, na nossa região qualquer, a CETESB vai negar. Se esse mesmo pedido for feito em São Paulo, a cidade de São Paulo, vai ser aceito. Alguém pode me explicar por quê? Que em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu posso cortar um pedaço de mata, e na nossa região eu não posso. Alguém sabe? Você viu? Parecendo carnaval. Tá bom, tá chovendo, tá bacana aqui. Porque aqui, gente, nós só temos 5% de vegetação nativa. A nossa região não chega a 5%, chega a 4% de área de cobertura florestal. Menos de 4%. Em São Paulo nós temos 20%. Por incrível que pareça, no município de São Paulo, 20% da área é área florestável. Por que será que São Paulo eu tenho 20% e aqui eu não tenho nada? Hã? Você viu? Está parecendo um carnaval. É uma festa para chuva. Isso é legal. Sabe por quê, gente? Porque em São Paulo eu tenho montanha. E lá, se vir um trator na montanha, começa a capotar, porque é íngreme. O nosso relevo aqui é plano. E a gente acabou usando toda a nossa área para mecanização agrícola. Com isso nós destruímos tudo, nós acabamos com tudo, nós derrubamos as matas até na beiradinha do córrego, não sobrou nada. Lá em São Paulo eles não destruíram, não é porque eles são bonzinhos, é porque é mais difícil, porque lá é montanha. E as leis municipais, voltando aqui, né, que vai falar sobre a nossa legislação de arborização, de novo,
podem e devem ser mais detalhistas, específicas para cada região, né? É lógico que as leis dependem, eu acredito que a parte técnica da prefeitura, no caso de Birigui, a Secretaria do Meio Ambiente, direcionar, né, um parecer técnico para a Câmara, que quem faz lei é a Câmara Municipal, né? E eles, com fundamento técnico, vão fazer as leis. Nós temos alguns diagnósticos, falamos em diagnóstico lá para fazer um plano, né? Pois bem, aqui eu tenho o índice de área verde por habitante. O que é isso? É a área verde total do município dividido pelo número de cidadãos que vivem na cidade, de município. Índice de cobertura vegetal por habitante. Não é só as áreas verdes, é qualquer tipo de cobertura vegetal. Nesse caso, inclui inclusive os quintais das casas, o pé de jabuticaba, o pé de acerola, a arborização interna de cada residência. Índice de cobertura vegetal apenas arbórea, né? E inventário da arborização urbana. Isso é muito importante, esse inventário da arborização urbana. Por quê? Nós vamos descobrir como andam as nossas árvores no nosso município. Existem várias maneiras de fazer isso. Como que é? Podemos fazer com censo, amostral ou uso de softwares, extensão GIS, QuantoGIS, ArcGIS. O ArcGIS é um programinha meio caro, custa aí em torno de R$15.000 uma licença. O QuantoGIS é grátis, é free, e dá para trabalhar quase igual ao Arc, tá? Um censo pode ser feito percorrendo todas... O que é um censo? Os fiscais da prefeitura vão rua por rua, árvore por árvore, tirando georreferenciamento. O que é georreferenciamento? É anotando o ponto do satélite, a relação dela, né, com o globo. Árvore por árvore, falando da espécie, da idade, do tamanho e das condições. Amostral você pega alguns trechos da cidade. Quando você tem dificuldade para fazer o censo, não tem dinheiro e não tem tempo, às vezes. Então você faz de maneira amostral, você pega pequenos trechos e você acaba extrapolando isso e tem uma relação, uma base, né, de como anda o município. E nós podemos fazer isso de dentro do escritório, por imagem de satélite, usando os ArcGIS ou QuantoGIS, né? Aqui, ficou... Eu tinha um outro mapa, esse mapa é de Birigui. Isso aqui quem fez foi o Márcio Fernando Gomes, trabalha com a gente lá na secretaria, é um trabalho dele feito em 2010, né? Trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente aqui em Birigui também, né? Ele é dentro lá da secretaria, ele que trabalha bastante com esses programas. E para a gente ter uma ideia, as áreas mais escuras eu tenho até 30% de cobertura vegetal, e as áreas mais claras eu tenho menos que 5%. Essa é a situação da nossa cidade. Isso é um indicativo de como nós temos que trabalhar. Isso é um indicativo aonde que nós temos que ver os nossos esforços para melhorar a condição de arborização da cidade, né? Essas áreas claras tem muito pouca árvore, então é aquela sensação quase de deserto, aquela frigideira queimando, né? As áreas mais escuras são as áreas onde contém mais árvores, são pontos isolados, né? São pontos isolados. Birigui precisa melhorar sua arborização, sim, né? Tá aí, é um documento oficial, um documento que prova a necessidade de melhorar a arborização urbana do nosso município. Isso aqui é Santa Fé do Sul. Para a gente chegar aqui, nesse mapinha final, a gente começa trabalhando assim. Por que a gente trabalha as árvores ficando tudo cor-de-rosa aí? Porque a gente quer deixar bonito? Não.
As árvores refletem o verde, tudo bem, mas elas refletem muito mais o infravermelho. Então toda a vegetação reflete muito o infravermelho. Então a gente pega uma imagem do satélite e coloca filtros. É para aumentar a visualização, para a gente manipular a imagem, tá? A partir disso, ó, Santa Fé do Sul, tá? Aí a gente colore de verde e vê toda a cobertura vegetal de Santa Fé do Sul. É assim que a gente chega naquela imagem de Birigui, tá? Né? A gente recorta e vai filtrando. Aqui é Nipoã, né? Aqui já é um outro trabalho, uma cidade menor. Isso foi feito com um software mais simples na mão. Você percebe que os desenhos aqui a gente contorna árvore por árvore na mão. Dá para fazer também, mais barato do que fazer um censo na rua, né? Dá para fazer também, dá um pouco mais trabalho. Quem não tem habilidade com o software final GIS aí, pode usar de outros recursos. O diagnóstico ou censo amostral, né? O diagnóstico quantifica as espécies ocorrentes por idade, situação fitossanitária, tratamento necessário, podra, controle de praga, doença, dentre outros, e interferências dos equipamentos públicos. Através do cadastramento é possível quantificar o número de árvores ocorrentes por espécie, poda, número de árvores a serem removidas, que nós precisamos remover árvore também. Às vezes a população reclama por estar removendo, às vezes é uma necessidade, né? Só que nós nunca podemos remover mais do que plantar, temos que plantar mais. Mas às vezes árvores que estão pondo em risco a saúde das pessoas, né, ou patrimônio público ou privado, precisa ser removido. Sim, senhor, né? Número de tocos removido, número de novos plantios, né? Então, esse censo vai direcionar a gente a fazer essas medidas de maneira correta. Com o censo, olha o que a gente consegue, olha que legal, um mapa urbano básico digital. Se você já referenciar cada árvore, a hora que você jogar isso no computador, você vê a imagem, cada árvore onde está no mapa de Birigui. Você sabe exatamente qual é, e se você clicar em cada árvore, você sabe a espécie, o tamanho, a condição que ela se encontra. Isso pode ser acessível para toda a população. Isso é muito legal. Essa ferramenta já é disponível, né? Árvores teriam um código, e através desse código qualquer cidadão poderia acessar e saber a situação desta árvore, tendo as informações das atividades que essa árvore necessita, né? É uma espécie de democratização com a urbanização, tá? Isso aqui é um exemplo, né, de uma tabela que o cara no campo tem que andar. Primeira coisa ali em cima que não deu para ver é a UTM. Você tem que pegar o GPS, apertar o botão e pegar latitude e longitude e anota ali. Aí o nome da árvore, o gênero, a espécie, a calçada, a rua, a altura, né? Se ela está em bom estado, se ela está equilibrada, não. O que é equilibrada? Às vezes, a árvore é assim, ó. Aí você começa a podar, ela fica assim. Fica torta, fica mais galho de um lado que do outro. O que pode acontecer? Cair, quebrar, né? Isso vai apontar se ela tem doença, a intensidade da doença, se ela tem injúria. O que é injúria? Algum corte, algum ferimento, né? Se tem inseto, ninho, né? Onde ela está localizada, se é no canteiro, na praça, né? Junto à guia, se a pavimentação é de terra, se a raiz está aflorando ou não, né? O tipo de fiação, se é a primária ou secundária, né? E depois, a gente começa, está interferindo na iluminação, na sinalização, no muro, aí a gente define o que é necessário fazer com essa árvore. Isso é uma planilha para direcionar um censo, né?
Isso aqui é um exemplo. Goiânia fez isso. Plano diretor da arborização da cidade de Goiânia. Aqui ela tem um código, lote, e é tudo aquilo que eu falei. Só que Goiânia foi um pouco mais complexa, né? Ela fez um trabalho mais específico, né? As tabelas delas foram mais elaboradas. Então, cada árvore tem um refinamento muito maior de informação em Goiânia, tá? Né? Alinhamento, necessidade de tratamento, né? Aqui fala tudo sobre a árvore, ó, tá? Aí, nós chegamos no final e observamos o que aconteceu. As espécies que mais encontrou em Goiânia, munguba. Munguba é uma espécie da bacia amazônica, nunca era para ser plantada na arborização urbana de nenhuma cidade, a não ser em Manaus ou lá para o norte. Nem lá. Árvore de grande porte, enraizamento tabular, da bacia amazônica, fruto grande, pesado, que pode comprometer inclusive cair a massa carro. Essa árvore nunca era para ser plantada, é a que mais tem lá. Sibipiruna, essa árvore também é uma árvore de grande porte, deve ser evitada. Essa árvore é muito suscetível a cupim. Da mesma forma que nós gostamos de alguns alimentos, o cupim adora a sibipiruna. Toda sibipiruna tem cupim, impressionante. Gariroba, essa é uma árvore interessante, boa de estar lá. Ficus benjamino, essa árvore é um horror, está cheia aqui em Birigui. Aos poucos ela deve ser eliminada. Ficus raiz tabular, agressiva, não é para ser plantada em arborização urbana. Sete copas, também uma árvore problemática. Você tem que ficar podando em cima, você desestrutura totalmente a árvore. Ipê de jardim, esse é bastante interessante, pequeno, bonito, né? Quaresmeira, excelente. Palmeira imperial, só em algumas praças. Caiu uma folha na cabeça de um, mata. Baunilha é boa, as patas de vaca, né, da vida, são excelentes árvores. Mangueira, não. Oiti, só onde não tem fiação. Em Birigui tem oiti em tudo quanto é lugar. Oiti era para ser colocado do lado que não tem fiação. Flamboyant nunca é para ser usado em arborização urbana. Nunca. Uma árvore que tem uma arquitetura pendente, não cabe numa rua, é impossível plantar um flamboyant. Areca bambu não é nem árvore, é uma palmeira pequena. Baunilha rosa bom e jambo do Pará. Quer dizer, a maioria das árvores não deviam estar aí. Então o que mostrou o censo? Espécies erradas. Aqui, nativa e exótica, somando aqui dá 100%. Meio a meio entre nativa e exótica. Eu não tenho nenhum problema contra exótica, desde que seja adequada. Cerrado 39 e do Brasil 60. Olha que interessante. Como que pode do Brasil ser maior que nativa? É que tem espécies, como nem a seringueira, que ela não é nativa daqui, mas ela é do Brasil. Ela é nativa da onde? Da Amazonas. O sucesso do projeto de arborização depende diretamente do comprometimento e a participação da população local. Isso é de um guia da cidade de São Paulo. Ou seja, eu volto a reforçar, sem a participação da sociedade, a gente não consegue êxito. Ações para o aumento de índice de cobertura vegetal. Plano de arborização urbana, cronograma anual e plurianual de arborização. Lei municipal que regulamenta a arborização urbana. Lei municipal de obrigatoriedade de arborização e novos parcelamentos do solo. Aqui o Estado já faz isso, mas seria interessante o município reafirmar pela Secretaria do Meio Ambiente. Criação de praças, parques e jardins. Reflorestamento das matas ciliares das APPs. Não? Isso é um plano simples que a gente consegue, temos que fazer para melhorar
a cobertura vegetal da nossa cidade, né? E uma arborização municipal, né? Qual que é o plano ideal? Obrigatoriedade do plantio no calçamento público de pelo menos uma árvore em cada nova edificação. Essa lei já tem, só que a fiscalização tem que existir, porque você liberar o loteamento com uma árvore, tudo bem. Depois você vira a costa, cada 10 lotes tem uma árvore, né? Obrigatoriedade do plantio de pelo menos uma árvore em edificações que não possuem árvores no calçamento público, em locais já existentes, né? Não é em loteamento novo. Obrigar todo lote a ter uma árvore. Fiscalizar para a manutenção de pelo menos uma árvore no calçamento público de cada edificação. Aqui sim, essa fiscalização é interessante. Tratamento fitossanitário das árvores doentes. Podas necessárias para adequação, remoção das árvores condenadas, plantadas em lugares impróprios, que estejam pondo em risco a integridade física da população ou do patrimônio público ou privado. Sim, senhor, temos que erradicar algumas árvores, é necessário. Substituição das árvores erradicadas ou mortas. Erradica, mas planta a espécie correta. Substituição gradativa de árvores de espécies inadequadas para aquelas que atendam às necessidades urbanísticas. Então isso é para o final. Primeiro a gente tem que tentar plantar o máximo possível e depois, né, a gente vai fazendo uma espécie de uma peneira e melhorando a qualidade dessas árvores. Aí fala, tudo bem, mas que árvore que eu vou plantar, né? Qual espécie? Tem alguns aspectos, né? Com relação à espécie. Vamos pôr espécies nativas, gente. Por que espécies nativas? Essas espécies nativas são da nossa região, são mais resistentes, não precisam de uma manutenção, né? E além disso, os pássaros que vivem na nossa região vão ter alimentos que existiam na mata, que essas árvores geralmente têm alguma fruta que é alimento para os pássaros, tá? E é pouco exigente de fertilidade e de água, elas estão aclimatadas para a nossa região. Dimensão de árvore, gente, só árvore pequena e média, esquece árvore grande. Árvore grande em algum ponto estratégico, caso contrário não. Forma e textura das cascas. Uma casca muito grosseira pode machucar as pessoas, pode, né? Dar preferência às que produzem flores por longos períodos. O ipê é lindo, não é? Só que é uma árvore enorme e fica flores só 10 dias por ano. E é um monstro. Então não é qualquer tapebuia que você pode plantar em arborização urbana não, porque senão é complicado. Evitar raiz tabular. Raiz tabular é aquelas raízes que crescem sobre o solo, que não aprofundam no solo, porque esse tipo de árvore vai arrebentar calçada, guia de sarjeta, encanamento e etc. Evitar plantio de árvores de rápido crescimento. Olha que coisa interessante que eu estou falando. Pô, mas não é legal que a árvore cresce logo? É legal, só que elas são as pioneiras, elas crescem logo e morrem logo. Uma pioneira tem em média 7, 8, 10 anos de vida, se tiver. Aí você planta uma árvore para morrer depois de um tempo? Não é interessante. Dar preferência às espécies de ramagem resistente. Um exemplo, tem espécies que com o vento elas quebram o galho naturalmente. O angico é uma delas. Quem anda debaixo do angical vê um monte de galho. Você plantar um angico, caiu um galho de angico numa pessoa, machuca. Num carro, amassa. Evitar emprego de árvores que produzem frutos pesados, que podem machucar, danificar. Evitar as que necessitam de cuidados especiais, árvores precisam de muitos cuidados. Dar preferência a que produzem frutos úteis à alimentação dos pássaros, que são árvores da nossa região. Evitar espécies com espinho e princípio tóxico, para proteger a população.
Desejável empregar espécies resistentes às condições adversas do meio urbano. Árvore que aguenta solo duro e falta de água. Essa árvore, chapéu de couro, 7 copas. Lá em cima eu não tenho nem a 11.000, eu estou com só a baixa tensão. Mas olha o que eu tenho que fazer na árvore, olha o que eu fiz com a estrutura dessa árvore. Essa árvore está aleijada, essa árvore está condenada. Essa não é uma árvore adequada para se plantar no meio urbano, né? Uma calçada estreita, uma árvore, como que o cidadão vai andar aí? Aí uma criança que vem da escola vai andar no meio da rua, porque não dá para andar aí, é atropelada. Então, essa árvore tem que ser erradicada, sim senhor, precisa. As pessoas plantam árvores muito grandes e faz um espaço para ela sobreviver muito pequeno. Aí arrebenta tudo. Aí pinta ainda, concreta o pé dela, né? Isso é judiar, é maltratar. Árvores plantadas no meio da calçada, né? Isso é sibipiruna pela casca, está errado. Munguba, debaixo de um transformador 11.000 volts. Essa árvore é violenta, é grande. Aí tem que fazer esse tipo de corte, não é nem corte em V, né? É em dente, eu acho, que nem existe, né? Porque tem que ficar picando a árvore. Não pode acontecer isso. É uma árvore que tem que ser trocada. Isso aqui é uma farinha seca. Aleijaram a coitada. Acabaram com a farinha seca, né? Essa é uma espécie que deve ser plantada em arborização urbana? Não, né? Não podemos. Ó, quem que vai passar numa calçada dessa? Esse é o nosso querido Ficus Benjamin. Tá vendo que está tampando a iluminação? Aí fica escuro, aumenta assalto, né? Segurança pública. Não pode, está errado. Espécie errada no lugar errado. Nós temos que modificar isso. Isso é uma palmeira imperial. Olha o enraizamento dela. Ela estoura tudo. Não é uma árvore para ser plantada no calçamento. Não deve ser plantada essa espécie. Isso é uma figueira, raiz tabular, toda deformada. A árvore sofre as pessoas e impede, né, o livre trânsito. Não é adequado também. Olha, está esgoelando aí, parece que está com um colar sufocando, né? Quem que vai passar numa calçada dessa? Do lado do equipamento aqui, deve ser para guardar alguma coisa, não sei. Não pode, tem que manter 1,5 metro ou 2 metros. Olha que absurdo essa foto, né? Ela está servindo de cadeia aí, não sei. É um absurdo, é um desrespeito com as nossas árvores. Elas que fornecem sombra, né? Protegem a água, e a gente faz isso com a árvore, né? Essa Demis mole vai cair da pensa, ela vai cair em cima de um carro. Passa uma mulher aí, um homem, põe o carro aí embaixo, dá uma chuva, a copa pesa, cai em cima do carro. Está caindo. O pessoal tenta fazer contenção para segurar a árvore, tubo. Olha o que acontece. Não adianta, gente, não adianta, né? A árvore aqui vai cair também, né? Esses tubos, ó o que a árvore está erguendo tudo. Então não é um procedimento adequado. Olha aí, tudo estourado ali na frente, um Oiti.
Escolha das mudas. As mudas que serão plantadas em ruas e avenidas de uma maneira geral devem apresentar algumas características básicas. Serem sadias e vigorosas, apresentarem pelo metro 1,80 m para começar a ramificar, apresentarem ramificações principais em número de 3 a 4 de forma equilibrada. Atualmente tem sido dada grande importância à produção de mudas de grande porte. Por isso eu faço aqui um apelo à necessidade de viveiros municipais. Porque é dentro de viveiro municipal que a gente pode começar a escolher espécies nativas e orientar, fazer poda de formação adequada e deixar uma muda na condição sanitária adequada para ir para o canteiro. Porque para comprar muda desse jeito é muito caro e é difícil de achar. Ô André, você quer dar como é que é o procedimento aí? Vamos dar um tempo para comer um pouquinho, depois a gente continua com as fotos, tá bom? Pode ser, molecada? Ou não querem comer? Vocês não querem beber nada, comer nada? Hã? Quer, né? Então vamos lá, sim. Beleza, então. Vamos dar uma paradinha de 15 minutos, sei lá, meia hora. Bom, pessoal, continuando então, aqui é só para os tipos de raízes, né? Nós temos essa raiz pivotante, tem um eixo principal, essa seria recomendada para a arborização urbana, né? Evita estourar o caçamento lateral. Tem uma raiz fasciculada que é típico de gramíneas ou alguns arbustos. Isso aqui as árvores quase não têm. Essa aqui é a pior delas, é a tabular, né? Várias espécies plantadas, o ficus tem algo parecido com isso, a munguba tem algo parecido com essa raiz, né? Os ingás também, geralmente são espécies que vivem próximas à água, né? Aí eu tenho aqui uma palmeira imperial, olha o enraizamento dela. A palmeira imperial ela tem um enraizamento próximo, em torno aí de 3 metros de raio, dependendo do tamanho dela, muito fechado, né? Bastante denso. Isso aqui, qualquer cano, qualquer coisa que tiver aqui de baixo, ela arrebenta tudo. É muito forte. O ideal seria uma árvore, esse é um padrão básico, né? Eu tenho alguma tabular, mas um pouco mais profunda. Seria o ideal de uma árvore aí para a gente usar. Para plantar, a preparação da cova. É uma operação que visa preparar adequadamente o terreno para oferecer às mudas uma melhor condição para o seu desenvolvimento. Deverá estar livre de entulho e lixo. Caso o soja não esteja compactado, é necessário revolvê-lo até a profundidade mínima de 60 centímetros. E depois retirar os torrões e resíduos. A gente não chama mais isso de cova, como eu aprendi na faculdade. O nome agora é berço, porque ele vem à vida, né? Cova é um nome um pouco pejorativo, né? Então, no berço, que eu me confundo sempre, terra, esterco, adubo e calcário, mistura tudo. Um detalhe, quando você faz o buraco aqui em torno de 60 por 60, separa o solo superficial do solo de fundo. Os nutrientes estão sempre a 20 centímetros do solo. Embaixo, praticamente não tem nutriente. E tenta descompactar isso aqui embaixo. Porque se você não quebrar isso aqui embaixo, quando chover, isso aqui vira saturado de água, não infiltra e às vezes até dá amarelecimento na muda, um excesso de água. A gente tem que lembrar que as plantas respiram e as raízes também respiram. Eu não posso encher de água que a planta vai morrer afogada. Eu tenho vários sistemas. Se for mecanizado, roça, um equipamento que nem esse fura em áreas verdes, né? É mais rápido e mais fácil. No meio urbano eu tenho o manual, né?
Aqui, como realizar o plantio nos passeios públicos? O espelho de tijolo recomendado em algumas literaturas, evitando o afloramento de raiz. Ao invés da gente colocar aqueles tubos, gente, espécie errada, é fazer uma cova adequada, né? Quebrar a compactação no fundo e colocar 3 ou 4 tijolos de espelhos nas laterais. Isso é suficiente já, ajuda muito, né? Evita, né? Força um pouco as raízes para baixo. Os tubos teriam essa mesma função, só que não resolvem o problema. Você fez um plantio compactado aqui ou espécie errado, a raiz ergue o tubo, não adianta nada, tá? Uma muda boa, 3, 4 pernadas, 1,80 m de altura, porque se eu começar um enraizamento aqui embaixo, enraizamento não, galho aqui embaixo, vai atrapalhar o trânsito de pedestre e de automóvel também. Então eu tenho que ter uma copa a partir de 1,80 m, é necessário. As dimensões mínimas dos berços garantem condições de nutrição para o desenvolvimento das plantas, que devem ser 60 por 60, com profundidade de pelo menos 60, separando o solo superficial do solo de fundo. Sendo recomendado ainda que ao redor das mudas plantadas tenha uma área permeável de 2 metros quadrados que permita uma maior infiltração de água. Por isso a necessidade das calçadas ecológicas. Se eu tenho uma calçada ecológica, vocês sabem o que é calçada ecológica? Não. Calçada ecológica é aquela que parte da calçada tem grama, que a água infiltra, que não é tudo cimento. Vocês já viram calçada que tem um caminho assim de grama? Isso é calçada ecológica. Que aí eu tenho, infiltra água, que vai dar água para a plantinha que nós acabamos de pôr lá. Se só é no local que você planta, chove, não infiltra água ali. Aí a planta fica com sede, né? O colo da muda deve estar um pouco abaixo do nível da superfície para garantir retenção de água no momento da rega. Afunda um pouquinho a cova. Na terra de preenchimento do berço, que não é cova, é berço, deverão ser incorporados e misturados a seguinte quantidade. Isso aqui pode mudar, viu, gente? 5 a 10 litros de adubo orgânico, no caso esterco de vaca curtido, 150 gramas de super simples, 150 gramas de calcário e 15 gramas, 150 de torta de mamona. Pode ser substituído aqui por esterco de galinha. Isso tudo curtido e misturado ao solo, tá? A muda só deverá ser plantada se estiver isenta de doenças, lesões, apresentando vigor em suas raízes, caules e folhas. Ninguém vai plantar muda doente, torta, quebrada, machucada. Somente retirar a muda da embalagem no momento de plantio. Nós não podemos ficar tirando a muda da embalagem e deixar lá, porque resseca a raiz e ela prejudica. Não quebrar o torrão. Colocar no centro do berço em posição vertical, evitando inclinar. Aparar a muda com um tutor, que tutor é um bambu ou um pedaço de pau. Amarrar em forma de 8, sem estrangular a muda, né? E irrigar frequentemente. E não pode ser feita caiação, pintura, né? Nem fixação de cartaz em nada nessa muda. Antigamente o pessoal pintava o caule, isso aí não pode mais. Um passo a passo aí, né? Ó, padrão, um tutor um pouco mais forte, uma muda bastante interessante, com um gradil. Isso aqui é curiosidades, ó. Existe no mercado já uma máquina que arranca uma árvore de uma vez só. Ela vem, arranca a árvore, leva e planta em outro lugar. Isso aqui eu achei bastante interessante, me dá infiltração de água e protege
para o pedestre aí não cair nada, né? E permite uma absorção de água. É uma curiosidade. Fiação elétrica. A presença de fiação elétrica subterrânea é um dos fatores mais importantes, aérea ou subterrânea, mais importantes no planejamento. Normalmente, 12 mil volts, 11 mil volts está aqui, 110 está aqui, baixa tensão, e telefonia em torno aqui de 5 metros. Graças a Deus, a rede hoje moderna é chamada compacta. As de medida de média tensão possuem uma configuração inovadora, com arranjo triangular, utilizando espaçadores confeccionados em material polimérico, eliminando a cruzeta de madeira. Então hoje é dessa maneira a fiação. E as de baixa tensão é um fio, um guia de aço que serve de neutro, com 2 ou 1 positivo encapado junto. Isso ajuda muito, diminui muito a poda de árvore, aquelas podas drásticas. Isso aqui permite a passagem da fiação entre as árvores de uma maneira mais tranquila. Melhorou muito a poda com esse sistema elétrico, que é padrão da CPFL, todo loteamento novo tem que ter isso. A não ser os velhos, antigos, que vão sendo trocados aí com o tempo, né? Poda. A existência entre as árvores, equipamentos e serviço público no meio urbano tem obrigado ao emprego de podas de modo generalizado na maior parte do mundo, visando adequá-las às finalidades estéticas, como forma, proteção, fitossanidade, principalmente objetivo funcional. Não é só em Birigui que se poda a árvore, é no mundo inteiro, porque elas interferem aonde? Na iluminação, na energia. Segundo a filosofia do DEPAV, Departamento de Parques e Áreas Verdes de São Paulo, a poda é uma cirurgia e, como toda cirurgia, deve ser evitada, só em caso extremo. A poda, além de interferir na estética e na fisiologia da planta, é uma operação onerosa e perigosa, podendo causar diferentes acidentes. Portanto, é uma operação que deve ser minimizada e o mais eficiente procedimento a critério e escolha das espécies a serem plantadas. Muitas vezes as espécies escolhidas pelo efeito ornamental do formato de sua copa e a poda descaracteriza totalmente sua arquitetura original, né? Como ocorre com as coníferas ou com o flamboyant. Podar um flamboyant, gente, é uma loucura. A bicha é assim, ó. Como é que você poda ela? Não tem como. Você acaba com a árvore, né? Não pode. Ou seja, é melhor plantar a árvore adequada para evitar a poda, não é? Mais tranquilo? E devemos considerar as espécies envolvidas e sua resistência à intervenção. Tem árvore que não aguenta poda, tem árvore que aguenta poda. O ipê mesmo é uma árvore que não suporta muita poda. O ficus, você pode cortar ele no toco, ele brota, aguenta a poda. Estágio de desenvolvimento das plantas. Quanto mais nova, mais vai suportar poda. Época de sua aplicação. Toda poda é melhor aplicar no período da seca, onde o estado vegetativo da planta está menor, tá? Ela está circulando menos seiva no seu interior. E o rigor é a intensidade, né? Quanto maior a intensidade, mais prejudica. Essa é a poda de formação. Na mata, não precisa dessa poda. Uma árvore que cresce no mato, pelo fato de não ter raio solar no seu entorno, ela já fica direcionada para cima naturalmente. Mas no nosso caso, como nós estamos em viveiro, eu tenho sol na lateral. Ela começa a ter muita brotação. Então eu tenho que eliminar essas brotações. Uma poda de formação é empregada para substituir os mecanismos naturais que inibem as brotações laterais e para conferir à árvore um crescimento ereto e a copa à altura que permite o livre trânsito de pedestre e veículo. A árvore não sente muito nesse momento. Quando ela é novinha, ela aceita muito bem a poda. Não tem muito problema, né?
Poda de limpeza. O objetivo da poda é eliminar os ramos secos na zona não produtiva, doente, toco, aqueles que se dirigem para baixo, nos quais a intensidade é menor. É uma poda tranquila, gente. Olha, essa aqui não foi feito e aqui foi feito. Pouca diferença. Mas se vocês olharem com atenção, parece que ela está mais livre. Isso é uma poda de limpeza, né? Evita, você tira um pouco dos ramos. Você não pode deixar a árvore tão cheia assim. Ela fica, você melhora a sanidade da árvore, corre mais vento, evita a presença de fungos, né, que podem deixar a árvore doente. Poda de emergência é a mais traumática para a árvore e para a vida urbana. É empregada para remover partes da árvore que coloquem em risco a integridade física das pessoas ou do patrimônio. Então, geralmente, corpo de bombeiro, a sibipiruna, geralmente ela é bem agressiva, né? E quando você tem uma casa, você nunca corta aqui direto, você vai cortando o galho até chegar no topo, para não cair de uma vez. Essa é a poda em V, né? A gente chama poda de adequação em V. É empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre equipamento urbano e arborização. É motivada pela escolha inadequada da espécie, pela não realização da poda de formação e principalmente pelas alterações do solo ou subsolo no espaço aéreo. Que é um ficus, oiti e uma sibipiruna. Sibipiruna no local totalmente errado, né? Tem que ter um distanciamento. E sibipiruna embaixo de fiação também está errado. Se coloca a árvore certa, não corre essas coisas. Olha a iluminação aqui, né? Limpei o fio a 11.000. Aqui é 11.000 volts, a gente chama, alta tensão. Mas e daí? Eu estou sem impedir na iluminação. Poda em furo, né? Então essa é menos agressiva, a fiação passa no meio, tá? Não é toda vez que dá para a gente fazer. Poda de rebaixamento. Essa poda, gente, isso aqui são ficus ou oiti. Aqui é ficus e oiti. Eles costumam fazer isso com a árvore. E isso é um erro, gente. Você acaba com a árvore, judia da árvore. Só que, por que é necessário? Espécie errada. Eu volto a falar, uma espécie correta, você não precisa esse tipo de procedimento. Rebaixamento de copa, base de copa. Estão vendo aqui, ó? Aqui a pessoa não passa aqui embaixo. Você faz uma poda pequena, livra para a pessoa passar, tá? Você tem que dar espaço para o pedestre passar. Aqui está impedindo, aqui já dá para ele passar. Uma poda tranquila, essa poda não prejudica a estrutura da árvore, não interfere muito no seu desenvolvimento. Como que faz poda? Na verdade é bem rápido, né? Porque poda é uma coisa um pouco mais complexa. Mas a grosso modo, quando você tem um galho, primeiro você não pode deixar toco. O maior erro de podadores é largar toco em árvore. Se você larga um toco, há um excesso de brotação, não ocorre cicatrização, entra patógeno e a árvore fica doente. Como que você faz isso? Um galho grosso. Você dá primeiro um corte aqui embaixo. Você não pode conseguir, não aqui no local que você vai cortar, um pouco para cá. Por que você não vem aqui direto? Você começa a cortar aqui, o galho pode começar a descer e arranca um pedaço da árvore. Aí machuca a árvore. Por que eu dou um pique aqui embaixo só? Porque se eu continuar cortando, o galho cede e prende a motosserra aqui embaixo. Aí você fica preso aqui. Então você corta um pouco e corta aqui. Corta o peso, arranca o peso do galho. Aí você faz uma poda com precisão cirúrgica, rente ao tronco, respeitando esse colar. A cicatrização aqui ocorre de maneira natural e rápida, sem presença de brotação e sem entrada de patógeno.
Resumindo, primeiro corte, segundo corte, terceiro corte aqui. Isso é a maneira correta de cortar um galho. Se você fizer diferente, nós vamos ver aí. A destinação correta dos galhos: picar e fazer adubo orgânico, dá para as minhocas, ou energia. Erro em poda. Olha aqui, quando você não respeita, ele foi cortar aqui de uma vez, o galho cedeu, acontece isso com a árvore. Essa árvore está condenada, vai ter que tirar ela. Aqui é entrada de doença, de patógeno. Um erro comum, olha quanto toco. Olha, isso não pode acontecer. Cada toco desse vai dar umas 10 brotação. A árvore não respira, não circula vento, ocorre fungo aí dentro. A árvore fica doente. Olha aqui já é presença de fungo. Corte errado, erro em poda. Mais erros. Lascou a árvore de novo. Isso aqui você condena a árvore para sempre. Corta drástica, né? Isso aqui pelo jeito parece uma sibipiruna. Essa árvore está condenada também. Não é assim que se faz poda, gente, ó. Isso aqui não cicatriza, né? Vai entrar doença aí dentro. Não é esse o procedimento. Aqui é só uma tabela, gente. É só para... Eu tenho aqui a munguba, sibipiruna, gairova, sete copas, todas as que mais encontram aí, a época de florescimento. Para direcionar, né? Essa aqui são árvores que de maneira nenhuma a gente pode plantar. Árvore de tung, nogueira, flamboyanzinho, ficus. Por quê? Tem princípio tóxico. Glicosídio dolirariana, é o látex, né? Os alcaloides afetam o sistema nervoso. Os glicosídios atuam como veneno. Todas essas árvores aqui têm princípio tóxico, que pode fazer mal para a população. Devem ser evitadas na arborização urbana. Então, ficus, alegrim, pinhão paraguaio, espirradeira, que é linda, mas é perigosa. Jasmim manga, que aquele leite cair no olho faz muito mal. Aroeira mansa, espatódia, bico de papagaio e chapéu Napoleão. Cuidado com essas árvores, tá? Elas podem prejudicar o cidadão aí de alguma maneira. Outra, a gente tem que evitar frutos grandes e sistema superficial agressivo. Abacateiro, mangueira, sapucaia, coqueiro, jaqueira, genipapo, caju, jatubá, são árvores de fruto grande, devem ser evitados. Cai num carro, amassa, cai na cabeça de um, machuca. Sistema radicular tabular agressivo. Ficus benjamina, cadamba, orelha de macaco, sete copa, paineira, castanha do Maranhão, sombreiro, cássia, tipuana, astrapeia, cinamoma e flamboyant. São árvores que devem ser evitadas pelo sistema radicular agressivo. Essas são exemplos de pequeno porte, 4 a 6 metros, né? Acerola, araçaca, gaita, caliandra, cássia, cedrinho, eritrina, escova de garrafa, flamboyant mirim, goiaba serrana, tudo árvore interessante aí. Porte médio, fora da fiação, aquele primeiro embaixo da fiação, esse 6 a 8 metros, do lado oposto à fiação. Angelim, aroeira salsa, baunilhas, chorão, chuva de ouro, dedaleiro, espinho de Jerusalém, espinhosa, falso pão Brasil, feijão cru, ingá e os ipês, ipê de cerrado, né? E esses de porte grande, mogno, moreira, mulungu, oiti, é considerado de porte grande, né? Palmeiras imperial, pau óleo, pau ferro, pau formiga, sete copas, sibipiruna. Essas espécies, assim como essa
Aqui, deixa eu voltar aqui. Gente, só plantem ela em praça, em algum lugar mais... Não é para arborização urbana essas espécies, não é, senão vai dar problema. As espécies que a gente mais encontra na arborização da região aqui, esse é o Oiti. Em Araçatuba tem um local ali atrás do DR que produz tanta baga, que fica um mau cheiro que ninguém consegue passar. Aquilo vira podrece, vira um nojo, vira uma porcaria, né? Então é complicado. Uma árvore grande, ela só não cresce mais porque as condições são ruins para ela no centro urbano, terra dura. Sibipiruna, a árvore é linda, cupim adora isso aí. Você corta uma sibipiruna, tem cupim no meio, não tem erro, né? Deve ser evitada, mas é a que mais tem. Sete copas também deve ser evitada, mas é a que mais tem. Essa é boa, chorão, esquilos mole. Uma árvore interessante, bonita, fácil de podar, sem muito problema. Quaresmeiras é uma das preferidas, né? É linda a quaresmeira, né? Ela fica 60 dias floridas no ano. Bacana, pequeno porte, tranquila. Pata de vaca, as baunilhas forticata, tranquila também, bonita, boa, né? As híbridas produzem pouca vagem. Em frente da minha casa lá tem uma e é comum, eu sofro, dá vagem pra caramba. Mas eu não vou cortar ela não, tenho dó, vai ficar ela mesmo, né? Mas só dá vagem. As híbridas florescem e não frutificam, não cria vagem. As tapebuia da vida, né? Os ipês, várias cores. É lindo, mas é 10 dias no ano assim. O resto, nem sombra faz direito. E é muito grande. Cuidado. Cássia, ela é legal, bonita, só que é difícil você conduzir, é muito mole. Difícil de manejo. Flamboyant, olha aqui, ó, tudo... Olha ela tudo cortada aqui, olha a arquitetura dessa árvore. Isso não serve para uma arborização urbana. É uma loucura plantar essa árvore. A cássia, esse é o minduinha, tipo ana, né? Isso tem muito no Maringá. Árvore grande, resistente, bonito. Ficus, vocês já conhecem. Permite poda, aguenta podar, né? Mas ela fica grande. Tulipeira, espatódia, né? Tem princípio tóxico também, mas uma árvore muito bonita, interessante. Necessidade de incentivo para a criação de viveiros municipais para a produção de espécie nativa. A gente só vai conseguir valorizar as nossas espécies nativas com viveiros municipais. Fortalecer os viveiros municipais. Porque ninguém tem interesse de produzir espécie nativa financeiramente. Então isso é uma obrigação municipal, porque o município tem que zelar pelo bem-estar da população, tem que zelar pelo calçamento ideal, pelo sombreamento e pelas escolhas ideais das espécies. Então cabe ao município a responsabilidade de produzir suas mudas. Isso é que eu acho. E aqui eu peguei do Lorenzi, eu fui folheando, eu separei mais de 100 espécies da latifoliada, da floresta estacional latifoliada, semidecídua ou transição do cerrado. Espécies que se aclimatam bem aqui, que são nativas da nossa região. E tudo de 6 metros para baixo. Eu não pus a 100, porque ia ficar muito chato esse negócio aqui. Aí eu coloquei aí, vamos dizer, em torno de 20. André, você consegue dar uma baixadinha? Porque só para a gente ver o nome. Essas espécies são espécies que vocês não encontram em arborização. São espécies... Obrigado, André, ficou 10. São espécies com potencial da arborização urbana, porque são resistentes, pouco manejo, e os nossos pássaros, os nossos passarinhos que viviam na mata, vão encontrar comida nelas, que é nessas matas que existiam essa comida. Daí a necessidade da gente plantar essas espécies.
e elas não vão ocorrer problema na arborização. Então, primeiro aqui, jasmim do mato, canela de veado, mas é o bicho, viu? É um animal, é o cervo. Não é o veado que vocês estão pensando. Apesar que do outro agora tem muito, mas tudo bem, né? Tu torcedor de São Paulo, não senhor, olha lá, hein? Caroba, né? Essa árvore já está sendo usada aqui é uma árvore muito bonita, né? Ela, jacarandá, micântra, né? Mas a gente tem que aumentar a produção. Coração de bugre, marolo, né? Produz fruta pequena, imbirinha, tudo árvore de porte baixo, gente, e resistente. Pindaíba preto, próprio para pássaro, né? Esses frutos são próprios para os pássaros. Pereira amargo, guatambuzinho, peroba do campo, mate falso, congonha, esfítia branca, cariperana, marmelinho do campo, mais um, fruta de pomba, ó, o próprio nome já fala, de pomba. Leiteiro branco é um outro leiteiro, veludo, unha de boi, aquela é baunilha forticata, essa é baunilha longifólia, parecida com a nossa baunilha, mas é nativa, né? Gente, só falta um slide. Eu selecionei mais de 100. Dá para selecionar mais de 200 espécies. Eu gostaria que até o prefeito estivesse aqui para falar para ele, para incentivar a criação, o incentivo de viveiro municipal. Nós precisamos de viveiro. O pessoal não vai produzir essas mudas desse tamanho fazendo o manejo adequado. Eles não têm interesse econômico para isso. Só com dinheiro do município que se pode fazer isso. Essas espécies, nem todas serão perfeitas, porque não tem estudo, não tem nada. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho, alguém tem que começar. Né? Eu acredito que as prefeituras têm um imenso papel nisso. Para finalizar, gente, eu vou mostrar a árvore que eu mais gosto do coração, é uma árvore exótica, Grevillea anã, Grevillea banks. Ela flore o ano inteiro florida, de pequeno porte, torta, casca grossa, parece um bonsai, linda. Beija-flor não sai de cima dela, e aqui os maracanã comendo a semente dela. É passarinho o dia inteiro em cima dessa árvore, é uma árvore pequena, sem problema, paisagística, linda, 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 ó. Ela fica aí, enfeita qualquer ambiente. Não parece mais nada, nem meu obrigado apareceu ali. Esse computador está de mal comigo mesmo hoje, mas não dá nada não. Gente, obrigado, essa é a ideia, estou à disposição para pergunta, tá? Obrigado. Agradecer pela palestra que você proporcionou, eu acho que foi de muita valia. É um tema muito abrangente, ele é um tema que poderia ficar aqui mais 2 dias fazendo palestra sobre esse tema. É polêmico. Você sofre com isso, né, André? Toda a prefeitura, não é só Birigui, tem problema com a arborização urbana, por falta de pesquisa, falta de experimento, pelo não conhecimento, pela ignorância,
pela falta de educação da população, etc, etc, etc. Então acho que valeu o esforço, acho que o pessoal que pôde assistir, alguma coisinha já foi implantada aí. E a Associação dos Engenheiros, assim como a nossa Secretaria de Meio Ambiente, está muito agradecida. Obrigado. E obrigado ao pessoal que ficou aí até o final, né? Aguentou aí. Tá? Mas é polêmico o negócio, é complicado. A molecada tá doida. Pode comer de novo lá, molecada. Ó, pode dar. Tem alguma coisa. Mas aí sabe o que vê? No BET. Muda a arborização, tem que ser 1,80 m.